Chega mais e já pega um café ou um chá, que o episódio de hoje é longo e tem mais. Eu vou contar uma história que não tem final. Tudo que eu vou contar aqui tá acontecendo agora e a nossa Brazuquinha quis compartilhar porque ela tá bem perdida. Sente muita culpa e quer saber como sair dessa situação. Às vezes, uma palavra que a gente fala aqui pode ajudar ela a enxergar com mais clareza o que ela tá vivendo e dar forças para ela acabar com isso. Mas uma palavra maldita pode destruir uma pessoa e, pelo que eu senti, ela já tá bastante destruída emocionalmente. Então, gente, eu acho que o nosso papel aqui é ajudar, com gentileza. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Lourdes. No começo de 2023, a Lourdes foi para a Inglaterra visitar uma amiga. Ela estava numa fase meio triste, tinha perdido o marido recentemente, ainda estava se recuperando da perda quando decidiu passear na Europa. Ela quis sair para mudar um pouco de ar. Bom, aí num dia lá ela estava andando de metrô sozinha e se perdeu. A Lourdes não fala bem inglês, mas como não sabia voltar para casa da amiga, ela foi pedir informação para um cara que estava no mesmo vagão que ela. Eu vou chamar esse homem aqui de Mário. O Mário é português e foi super gentil, ajudou a Lourdes a se encontrar ali no metrô e chegar na casa da amiga. A Lourdes achou o Mário bonito. Ele tinha um perfil que ela gostava, era loiro, do olho azul, tinha ali quase 60 anos. Ela pediu um número de telefone para ele e ele deu. Daí, uns dias depois, ela mandou uma mensagem para agradecer a gentileza. Aí, vocês sabem, né? Rolou um encontro, 2, 3. Eles não desgrudaram até o final das férias da Lourdes. Eles ficaram juntos até o dia que ela foi embora de volta para o Brasil. No Brasil, eles continuaram aí com, não sei como é que a gente pode dizer, namoro? Continuaram a se falar por vídeo. O sonho do Mário era conhecer o Brasil, mas ele não tinha nem passaporte. A Lourdes foi ajudar. Ela pagou a passagem para ele ir para o Brasil. Na real, como ele não tinha passaporte, ela agendou a entrevista dele no consulado português lá em Londres. Ele tirou o passaporte e 2 meses depois dela ir embora para o Brasil, ele foi encontrar com ela. O Mário era daquelas pessoas dóceis, super amável. A Lourdes tinha problemas de relacionamento com a mãe dela, ele interveio nessa relação, deu um jeito ali das duas fazerem as pazes, era um namoro normal. Normal assim, entre duas pessoas que vivem em países diferentes. O Mário ficou com ela 2 meses e voltou para casa, mas ele não ficou bem. Começou a chorar todos os dias e ligar para ela falando que queria ir para o Brasil de novo. Vocês escutaram isso? Um homem de quase 60 anos chorando no telefone para a namorada dizendo que queria ir para o Brasil? A Lourdes pagou a passagem para ele de novo. Dessa vez, eles meio que combinaram. Ela ia vender as coisas dela lá e se mudar para a Inglaterra para viver com ele em Londres. Daí, enquanto ela resolvia as coisas dela no Brasil, ele foi ficando lá, na casa dela. Mas olha só que coisa estranha que aconteceu nesse período. Na casa, em frente à casa da Lourdes, mora uma sobrinha do marido dela. Isso lá no Brasil, gente. Deu para entender? O marido da Lourdes, que faleceu, tem uma sobrinha de uns 26, 30 anos e essa moça mora com a família em frente à casa da Lourdes. A casa da Lourdes tem câmeras de segurança que gravam a rua e o Mário gostava de ficar bisbilhotando a vida dos vizinhos através das imagens dessas câmeras. Até que um dia ele viu a sobrinha chegando de carro com um homem, que não era o marido dela. Eles deram um beijo na boca e a menina entrou em casa. Quero dizer, o Mário viu nas imagens uma prova de traição. O que ele fez? Ele pegou a imagem do flagrante e jogou na internet. Mas ele jogou assim, no Facebook, no Instagram, no perfil da Lourdes. Colocou em todos os grupos e enviou para todos os contatos de WhatsApp da Lourdes. Quero dizer, ele jogou a coisa toda lá no ventilador como se fosse a Lourdes que estivesse fazendo aquilo. Aí quando as pessoas começaram a ligar, ela quase morreu. O pai da menina foi lá tirar satisfação. Ela ficou tão mal que foi pra cama, mas antes foi pra cima do Mário. Eu dei uns murros nele, falei, por que você fez isso? Eu não tenho como provar que não fui eu, porque
que você pegou meu celular e espalhou esse vídeo pra todo mundo? A Lourdes queria saber, né? Como que alguém em sã consciência faz uma coisa dessa? Com uma pessoa que nem conhece? Bom, a resposta dele foi o que não tinha ido com a cara da menina, mas que era só uma brincadeirinha. Hoje a Lourdes acha que ele fez isso para todo mundo cortar o contato com ela, para ela perder a família, os amigos, mas isso ela só foi entender depois de um tempo. Eu já vou chegar lá. Uns dias depois, as coisas se acalmaram e eles se entenderam, retomaram os planos de vender as coisas dela e ir embora. O Mário falou em casamento e a Lourdes estava empolgada com a ideia de refazer a vida dela, de ter um companheiro, e também estava animada com o fato dele ser um cidadão europeu, porque assim ela poderia obter a cidadania dela também. Em agosto, partiram juntos para Londres. Ali começou uma lua de mel. Eles não casaram, mas eu falo lua de mel porque foram viajar, conheceram muitos lugares juntos, cidades incríveis, museus, restaurantes. Imagina, ela estava encantada com tudo aquilo. O episódio da sobrinha tinha ficado para trás. Estava tudo perfeito. Até que ele percebeu que a Lourdes estava apaixonada por ele. Quando ele viu que ela estava caidinha, as coisas começaram a mudar. Primeiro, ele falou para ela que era casado. Isso mesmo que vocês escutaram. Ele era casado. Mas não era um casamento convencional, não. Ele casou há muito tempo, quase 20 anos atrás, com uma mulher para dar a cidadania para ela. Quero dizer, ele vendeu o casamento. Nunca teve nada com essa mulher, que também era brasileira, e ficou por isso mesmo. A Lourdes, que estava pensando que ia chegar à Europa e casar, caiu do cavalo. Para casar com ela, primeiro, o Mário ia ter que separar da esposa. Aqui ela tinha 3 opções. Ou a Lourdes largava esse homem que mentiu para ela, ou melhor, que omitiu uma informação importante como essa, ou voltar para o Brasil. A terceira opção era seguir com ele casado mesmo e, por fim, correr atrás ali do divórcio. O que vocês acham que ela fez? A terceira opção. Ela foi atrás de um advogado e ela pagou o divórcio. Isso custou 2.200 libras, daí uns 2.700 dólares, 16 mil reais, mais ou menos isso. Ela pagou o divórcio, na real, ela pagou o divórcio. Ela pagou as passagens dele para o Brasil, os passeios que eles faziam juntos. Ela pagava tudo. O Mário não trabalha, ele vive com uma ajuda de custo do governo britânico. Bom, a Lourdes pagou e ficou esperando o divórcio. O tempo foi passando e passaram-se os 3 meses que ela podia ficar legal na Europa. Ela descobriu que o advogado não moveu processo nenhum e foi para a internet e meteu o pau nele, só depois, com esse barraco, que o advogado deu entrada nos papéis. Mas aí ela já estava fora de status. Enquanto esse processo de divórcio estava rolando, o relacionamento entre a Lourdes e o Mário se transformou. E o que eu quero dizer com isso? Para começar, quando eles andavam na rua, ele encarava as mulheres, sabe aquela coisa de olhar de cima embaixo? Pois é, desse jeito, de mãos dadas com a Lourdes. Ela não aceitava, daí rolavam altas brigas, mas ele fala que são as mulheres que olham para ele. Isso acontecia quando ele saía de casa, porque a maior parte do tempo ele fica deitado na cama dele. Aí, além dessa falta de disposição, ele acorda xingando e dorme gritando. Ele grita de dor no corpo, ele grita para ela pegar o remédio dele. A Lourdes já ameaçou ir embora pro Brasil, mas quando ela fala isso, ele surta e bate a cabeça na parede. Daí ela fica assim: como é que eu posso deixar esse homem doente desse jeito aqui? Tem hora que ele levanta e começa a pular e xingar. Gente, imagina a cena. Teu companheiro do nada começa a pular e xingar no meio do quarto. É aquele tipo de situação que até poderia ser cômica, se não fosse trágica, muito trágica. Mais trágico que isso é onde a intimidade dos dois vai parar. O fuque-fuque entre eles virou uma tortura. O pingolim, gente, o pingolim já é de dar dó. A Lourdes descobriu que ele é viciado em vocês entendem, né? E como ela descobriu? Porque quando ela tá com ele, ele não vê nada dessas coisas na internet, não. Ela descobriu porque um dia ele ficou sozinho. Ela chegou em casa e fuçou no computador, na aba de histórico, e tava lá.
a lista de sites adultos. Um detalhe aqui que ela me contou: os vídeos que ele assistia eram sempre iguais. São sempre 2 caras pretos com uma mulher loira. Eu falei aqui os vídeos que ele assistia porque ela não pegou uma vez só, não. Ela pegou várias vezes. Teve um dia lá que ele foi no mercado e voltou falando que as meninas que trabalham lá não tiram o olho dele. Tipo, pra gente que tá de fora, dá pra ver claramente que ele tava fazendo uma cena pra provocar ciúmes na Lourdes, pra manipular. Mas como ela tava muito envolvida emocionalmente na situação, ela acreditou e foi no mercado tirar satisfação. Ela foi lá perguntar pra mulher por que ela tava dando em cima do namorado dela. Mas, gente, a mulher do supermercado só falou assim: seu marido fala demais. Mas essa história não acaba por aqui, não. O Mário cismou que o marido de uma dessas moças aí do mercado estava perseguindo ele, que ele não podia ir na rua porque o marido da mulher ia matar o Mário. Isso, o Mário que pensa. Eles vivem com a ajuda do governo, que eu falei aqui. Isso dá coisa de $800 e ele tem as despesas pagas também pelo governo. Tem passagem de ônibus, trem, apartamento que ele mora, conta de água, de luz, essas coisas saem todas de graça para ele. A Lourdes arrumou um trabalho na faxina. Lá no prédio que eles moram, tem 2 apartamentos de temporada e ela limpa esses apartamentos e guarda a grana. Como ela tem medo dele pegar o dinheiro que ela ganha, ela esconde as notas no guarda-roupa, dentro dos bolsos, dos casacos, e manda para o Brasil também. Esse apartamento que eles moram é um estúdio, bem pequeno. Eu vou colocar foto lá no Instagram. E por causa aí desse medo do marido, da atendente do mercado, ele fecha a cortina da casa e não deixa abrir nunca. Esse estúdio fica no 1º andar, daí ele acha que as pessoas lá de fora estão tirando foto dele lá dentro. E não deixa a Lourdes abrir nada também, quero dizer. No dia que ela não sai de casa para trabalhar ou para ir no mercado fazer alguma coisa, ela não vê a luz do dia. Nem respira um ar fresco. Se não pode abrir a cortina, imagina a janela. Não, também. Sem contar que ele passa o dia inteiro dormindo. Gente, já imaginou conviver com uma pessoa assim? Aí você me pergunta: mas Priscila, por que essa mulher tá aguentando tudo isso? Por que ela não desaparece dessa casa? Ela não é nem casada com esse homem. Pois é, eu também fiz essa pergunta enquanto a Lourdes me contava tudo. Com o tempo, a Lourdes foi mudando também, porque não tem jeito. O meio que a gente vive influencia a gente demais, a forma com que a gente responde às coisas. E viver com uma pessoa que tem mania de perseguição fez a Lourdes também ter mania de perseguição. Por isso, ela mexe no computador dele, ela quer monitorar tudo o que ele faz. Ela acabou ficando bastante insegura. Ela se tornou também violenta. Xinga, grita, fala coisa de baixo calão pra ele, coisas bem pesadas, principalmente em relação ao tamanho do pingolim. Ela sabe que é uma questão masculina sensível e ataca ele bem nesse ponto. O Mário retruca, acorda a Lourdes de manhã jogando toalha molhada na cara dela. Um inferno. Ela entrou nessa onda dele de perseguição, de achar que realmente tinha gente atrás deles. E a situação foi de mal a pior. Porque não é assim um comportamento específico, uma situação isolada. São pequenos atos diários, se é que a gente pode chamar isso de pequeno. A Lourdes chegou a dar um murro na própria cara. Ela bateu nela mesma durante um surto de nervosismo aí, de uma briga entre eles. Um tempo atrás, nessa noia dela de procurar tudo dele, ela descobriu um papel dentro do bolso de um casaco do Mário. E nesse papel tinha um laudo psiquiátrico. O Mário é esquizofrênico. Então o que acontece é que todo esse momento ele tinha esquizofrenia, mas pelo jeito esse transtorno estava controlado com remédios. E para estar com sintomas assim, descontrolados desse jeito, ele deve ter parado de tomar. Mas isso é a minha opinião. Quando a Lourdes estava me contando a história, eu pensei mesmo em esquizofrenia porque quem tem relação muito próxima com esquizofrênicos pode desenvolver uma paranoia compartilhada. Tem um filme que eu assisti muito tempo atrás, esse filme chama Bug, e ele conta exatamente a história de um cara que sofria com esquizofrenia e ele conhece uma mulher e eles vão para um hotel, aqueles motel de beira de estrada dos Estados Unidos. E ali naquela convivência, ele fala que tem mosquitos nele, tipo no corpo dele. E ela fala, não tem mosquito nenhum em você. E ele também tem as manias de perseguição dele lá, que o governo tá implantando chip nas pessoas e tal.
E essa namorada, em princípio, ela fala assim, não tem mosquito em você. Com o tempo de convivência, ela começa a sentir mosquito nela. Sabe quando o mosquito tá incomodando? Ela começa a tirar o mosquito dela. No final do filme, ela tá se arrebentando, porque ela entra completamente na noia do namorado e começa a acreditar que eles estão tendo como se fosse uma invasão de mosquito dentro do quarto do hotel. Eu super recomendo esse filme para assistir, principalmente com quem convive com o esquizofrênico. É bom pra gente conseguir entender. Então, quando a Lourdes começou a me contar essa história, na minha cabeça assimilou esse filme assim, na hora, me veio ele à mente na hora, porque ela começou a ter a mesma mania de perseguição dele. É muito parecido com essa coisa do mosquito. Voltando aqui para Lourdes, ela sabe que o Mário tem a esquizofrenia, mas ela não tem muito noção de quanto que isso pode estar afetando a saúde mental dela. Não de forma racional, porque assim, ela sabe que a vida dela tá muito ruim. Por isso, até que ela veio pedir ajuda aqui pra gente. Mas ela não tem uma dimensão muito grande do quão profundo pode ser esse envolvimento dela com esse cara. E por quê? Mesmo sofrendo desse tanto, mesmo vendo que tá perdendo a própria identidade, por que ela continua lá? É o seguinte, o divórcio dele tá pra sair. O divórcio que ela pagou, lembra, né? Quando sair, ela vai poder se casar com ele. Mas como assim? Ela ainda quer se casar com esse homem? Sim. Ela quer se casar com ele porque ela quer ter a cidadania europeia, no caso, a portuguesa. Ela diz que sempre foi um sonho ter o documento e agora ela está tão perto. Agora me falem vocês, se estivesse no lugar dela, depois de passar tudo que ela passou, aliás, que ela ainda está passando, continuaria no casamento para ter a cidadania? Eu vou falar aqui a minha opinião. Eu perguntei assim para ela, mas para que você quer tanto a cidadania? Ela falou assim, eu quero poder viajar para todo lugar. Na minha idade, a gente tem que aproveitar, conhecer os lugares. Quero conhecer a Suíça. Mas para isso, não precisa ter passaporte europeu, certo? Com passaporte brasileiro, a gente pode viajar para dezenas de países até sem visto. Se a ideia não é morar, para que esse passaporte português? Eu perguntei e ela não soube me responder. Sabe o que acontece? Às vezes a gente busca tanto uma coisa na vida, tanto que coloca aquela meta sem questionar ao longo dos anos. Quero dizer, às vezes uma coisa faz muito sentido pra gente no momento da vida. Aí a gente coloca essa meta, vou conquistar isso. Mas essa coisa vai perdendo valor no decorrer dos anos e a gente não questiona, não para refletir. A gente segue buscando um objetivo que não faz mais sentido. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Lourdes, porque ela mencionou que o marido dela, o que faleceu, tinha cidadania portuguesa e era um projeto dela lá atrás tirar a documentação. Só que ele morreu antes de completar 3 anos de casados no papel. Aí eu acho que ela ficou com essa ideia ficcionada na cabeça de realizar um sonho que era do casal. Eu acho que a Lourdes entendeu isso que eu falei, mas ela me disse que gosta de cuidar das pessoas, que nasceu para isso e que ela não quer deixar o Mário assim. E tem mais uma coisa aqui nessa história. E essa coisa é uma das razões pela qual ela não vai embora. Olha só, isso é mais comum do que a gente imagina, escuta. Tem muita, mas muita gente que passa pela mesma coisa. Não volta para o Brasil com medo do julgamento alheio, de chegar no Brasil com uma imagem de derrotada. No caso aqui da Lourdes, o medo é porque quando ela conheceu o Mário, ela fez a maior propaganda dele. Homem bacana, bonito, perfeito, europeu, como se fosse o príncipe encantado. E ela, uma mulher com quase 60 anos, tinha tirado a sorte grande. Então ela estava naquele momento super orgulhosa da conquista dela. Só que, como a gente sabe, o homem pode até ser bonito, mas o resto... A Lourdes tem 3 filhos, todos eles já são adultos e ficaram no Brasil. E escutem só, nenhum filho dela sabe absolutamente nada do que ela está passando. Absolutamente nada. A mulher está a ponto de ficar doente, se já não tiver, porque quem bate em si mesmo, gente, não está bem. Ela deu murro na própria cara. Quando que uma pessoa está bem desse jeito? Pois ela está a ponto de surtar. Para mim, essa é a minha opinião, né? E ninguém lá no Brasil sabe disso. Ela não conta nada para ninguém de vergonha.
E nem tem como eles saberem. Até a foto do WhatsApp dela tem ela e o marido, como se fosse um casal feliz. No lugar dela, o que vocês fariam? Esperariam a documentação e, enquanto isso, cuidaria dele porque ele é uma pessoa que precisa de cuidados, ele tem esquizofrenia, ou larga tudo e deixa ele se virar? Volta pro Brasil, reconhece que o relacionamento deu errado e bola pra frente. Como eu disse lá no começo, ela tá precisando de um conselho, uma mensagem amiga, de repente mostrar pra ela coisas que ela não tá vendo. Comentam aí, o que vocês fariam? Quem sabe a gente não ajuda a Lourdes a tomar uma decisão mais lúcida sobre tudo isso. E eu espero trazer um desfecho bacana para essa história. Essa é a história da Lourdes. Na semana que vem eu conto uma história que também tem a ver com violência doméstica. É de uma brasileira que está na Alemanha e a situação dela é tão crítica que ela perdeu o cabelo, ela perdeu os dentes, ela passou de anoréxica para obesa e continua casada, mas o marido desapareceu. Eu conto essa história na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.